com a sua alimentação para fornecer um leite de melhor qualidade para o seu filho? É interessante você colocar isso porque existe muito mito, né? E nesse momento existe a interferência de todas as mulheres que conhecem a mãe, que já tiveram filhos, né? Avó, mãe, Exatamente. sogra, tia. Né? Né? Assim, dos mitos, o melhor de todos é dar a canja para gestante. Por quê? A canja vai ter o frango, que é proteína animal, e vai ter o arroz. Né? O ideal era fazer essa canja aí com arroz integral, porque o arroz integral ainda dá mais nutrientes para essa canja. De maneira nenhuma essa mulher deve consumir bebida alcoólica, nem a famosa cerveja preta, que dizem que aumenta a produção de leite. Tá? Por que cerveja preta aumenta a produção de leite? Muito mais, porque você tem o líquido da cerveja, então ela faria o mesmo efeito que qualquer suco ou qualquer copo de água, e mais do que isso, o álcool desidrata a mulher. Então ele joga fora mais os líquidos. Só que como está tendo a produção de leite, esse líquido vai para o leite. Certo. Então, em momento nenhum, você deve ter o consumo de bebida alcoólica durante o período de amamentação. O que tem que ter nessa alimentação? Muito arroz, muito feijão, muita verdura e muita fruta. E evitar qualquer substância industrializada. Então, evitar pacote de bolacha, evitar tempero pronto, sopa em pó. Todo alimento industrializado deve ser evitado nessa fase. Por quê? Para ser industrializado, eles colocam na indústria vários aditivos para manter a data de validade no supermercado. E esses aditivos acabam passando para o intestino da mãe e, em dado momento, podem chegar até o leite materno, mudando a cor, o aspecto e o gosto do leite materno. Nossa! Tá? Então a gente tem que ter muito cuidado com as substâncias que estão chegando até esse bebê. Então é super verdadeiro. De acordo com a alimentação da mãe, o bebê pode ter mais cólica ou menos cólica. Uma mãe que tem uma alimentação baseada em arroz, feijão, verduras variadas, legumes e frutas, ela acaba tendo aí uma qualidade de leite materno que não tem substâncias que irritam o intestino do bebê. Daí o bebê tem menos cólica. Mas tem muita gente que diz que não deve comer feijão, que dá cólica no bebê, Natália. Então, mas a questão do feijão é saber preparar o feijão. Então vamos lá. Como é que o feijão tem que ser preparado? Então, melhor maneira é fazer o remolho, mas não aquele molho em água fria de um dia para o outro. O melhor jeito é fazer o remolho quente. Como que é o remolho quente? Você vai colocar a água e o feijão dentro da panela de pressão. Assim que subir a pressão, você conta 2 minutos, desliga, joga fora a água, coloca uma água nova e daí sim você vai cozinhar o feijão. Tá? Quando você elimina essa água, você está jogando fora as substâncias do feijão que mais geram gases na mãe e que podem gerar gases no bebê. O nome dessa substância é o fitato, porque quando você eleva a temperatura, você modifica a estrutura do fitato e ele deixa de ser esse agente que causa cólica. Tá? Perfeito. E alimentos que normalmente produzem gases em qualquer pessoa, esses têm que ser evitados? Por exemplo, batata doce, couve-flor. Não precisa ser evitado. O que precisa ser trabalhado é a alimentação da mãe. Isso. Né? Se a mãe está tendo gases por conta de batata doce, ou por conta de couve-flor, ou qualquer outro alimento, ela precisa passar aí por um aconselhamento nutricional para acertar a alimentação dela. Que provavelmente o agente causador dos gases não é a batata doce. Muitas vezes é a manteiga ou é o leite que foi junto com essa batata doce. Com certeza. E aqui cabe, né, comentar uma coisa que é muito importante, né? Não é que a mãe vai produzir leite porque ela toma leite, tá? Porque tem muita gente que acha que a gestante, né, tem que começar a tomar leite para começar a produzir leite e depois que o bebê nasce tem que tomar ainda mais leite para produzir mais leite. A vaca é o animal que mais produz leite e ela não toma leite. Tá? Então é importante lembrar que a mulher vai produzir leite independente do consumo dela de leites e derivados. Inclusive, o alto consumo de leites e derivados nessa fase da amamentação pode irritar e piorar a cólica do bebê. Então, leites e derivados devem ser evitados nessa fase de amamentação. E tem que entrar substitutos. E o substituto, Gisela, não é leite de soja, porque o leite de soja também pode piorar o intestino da mãe e passar para o bebê aí substâncias que causem cólica. Então aquele bebê que está tendo alergia, entre aspas, que se fala, meu filho está com alergia ao meu leite. Na realidade não é ao leite dela. Não é o leite dela, é que ela está passando para o leite substâncias que ela não deveria estar passando. Lembrando que existem muitos medicamentos que também passam para o leite materno.
né? Existem medicamentos que são contraindicados. Por que a gente fica imaginando que também não deveria ser contraindicado alimentos industrializados e corantes se tem medicamentos que é contraindicado? Com certeza. E, Natália, não resisto a te fazer uma pergunta, você que é coordenadora do curso de fitoterapia. Eu até deixei disponível no blog, no Mais Saúde, uma lista de plantas. Sabe aquela coisa, é um chazinho natural que não se deve tomar quando está, no caso, gestante, e nem quando está amamentando. Como nós estamos falando de amamentação hoje, quais seriam os mais, assim, clássicos chás que deveríamos evitar de tomar nessa fase? Então, Gisela, eu prefiro até comentar quais deveriam, porque a maior parte não deveria. Olha que interessante. Né? A gente primeiro tem que tomar um cuidado de que não é porque é um chazinho que não vai ser ruim. Então, primeira coisa que a gente tem que falar em fitoterapia, né? Se não é para fazer bem, né? Mal não faz, é um conceito que a gente tem que jogar fora. Por quê? O fitoterápico, quando bem produzido na forma de infusão, que é o famoso chá, ele tem sim propriedades significantes de promoção da saúde. Mas a maior parte dos fitoterápicos só foram estudados para adultos. E não para gestantes e não para lactantes. Então a gente não sabe o quanto tem algumas plantas que podem causar danos à mulher que está amamentando. O maior problema na amamentação é que muitas plantas deixam leite amargo. E daí o bebê vai rejeitar o seio materno porque ele não gosta do gosto. Então, o chá acaba passando para o leite materno substâncias que podem deixar o leite ruim. Vou dar um exemplo para você. O chá de boldo faz isso. Então, às vezes, a mãe está acostumada, né? Eu tenho uma cólica intestinal, comi alguma coisa que não me caiu bem, vou tomar um chá de boldo. O chá de boldo durante a amamentação é muito complicado, porque ele pode amargar o leite e o bebê vai rejeitar o leite, porque o leite está ruim. Tá? Então, essa percepção é difícil, porque o bebê não sabe falar, né, Gisela? Ele só chora, daí aumenta a cólica, e a gente fica naquela coisa de tentar entender a linguagem do bebê. Só que a gente tem que tomar muito cuidado. O único chá, né, que é tranquilo trabalhar para gestante, a ex-gestante, né, a lactante, é trabalhar com a camomila, que ajuda bastante aí a diminuir processos intestinais da mulher, então assim, cólica de intestino, o intestino que tá ruim de funcionar, a comida não tá caindo bem, e também a erva doce. Tá? Lembrando que a erva doce tem duas plantas que a gente chama de erva doce. Tem a Pimpinella anisium, que é a famosa erva doce para o pessoal do Sudeste. E também temos o funcho, que é mais conhecido pelo pessoal do Sul, que é um outro nome científico, que é o Phoenicholus vulgaris. Tá? Essas duas plantas pode usar, porque elas não amargam leite e elas fazem com que a mãe produza menos gases. Olha. E com isso, se a mãe produz menos gases, ela acaba absorvendo mais nutrientes e passando para o bebê um leite materno mais rico. E chazinho para bebê é ou não é adequado? É totalmente contraindicado. Tá? O bebê, ele deve ser amamentado exclusivamente até 6 meses. Nem água, Natália? Nem água. O leite materno, ele é rico em tudo que o bebê precisa, inclusive água. Tá? Então, o que é importante é observar aí as recomendações do Ministério da Saúde, principalmente da Sociedade Brasileira de Pediatria, e amamentar o bebê exclusivamente até os 6 meses. Os problemas que a gente tem hoje é que a mãe volta a trabalhar. Era isso que eu ia te perguntar. Né? A mãe volta a trabalhar lá com 3, 4 meses do bebê. Quando aquelas conseguem, após a licença maternidade, ainda um mês de férias, né? Exatamente. Aí o máximo são 4 meses, né? Exatamente. O que deve fazer? Em momento nenhum você deve desmamar o bebê com 4 meses. A mãe tem que ser orientada por um profissional qualificado, que pode ser o próprio pediatra do bebê, ou seu ginecologista pessoal, ou um nutricionista, ou até um enfermeiro, a como retirar e guardar o leite materno. Tá? Então, hoje em dia existem bombas que você consegue comprar em qualquer farmácia e retirar esse leite, congelar o leite e oferecer para o bebê quando a mãe está trabalhando. Perfeito. Nos mesmos horários? Nos mesmos horários. Se o bebê estava mamando de 3 em 3 horas, ele deve consumir o leite da mãe de 3 em 3 horas. Você sabe que no início as mães de primeira viagem ficam muito confusas. A que horas que eu chora, aí você vai, atende, como é que funciona? Isso mudou muito, Gisela, né? Nos últimos 5 anos, toda a parte da Sociedade Brasileira de Pediatria mudou muitos conceitos sobre o horário da mamada do bebê.
quem define o horário da mamada é o bebê, não é a mãe. Tá? E você consegue definir isso nos 2 primeiros meses do bebê em casa. O bebê chorou, é hora de botar no seio materno. Se for um bebezinho mais calmo, que ele simplesmente está vendo que ele está acordadinho, está começando a se mexer, pode oferecer o leite materno. O bebê não deve passar mais do que 3 horas sem mamar. Se por acaso o bebê está dormindo durante muito tempo, que a mãe geralmente dá graças a Deus que o bebê dormiu, pode ser que ele esteja com fome e é importante acordar o bebê e colocar ele no seio materno para que ele entre numa rotina de amamentação. Tá? Quer dizer, gente, vê que desde bebê não se deve ficar sem comer de 3 em 3 horas. Exatamente. Né? Nosso corpo é feito para se alimentar de 3 em 3 horas. Ok. Bom, então essa criança tá com a mãe que voltou a trabalhar e durante quanto tempo ela vai conseguir fazer isso? No caso da criança que a mãe está trabalhando e ela congela esse leite, a gente sabe que quando a criança está no peito, existe toda uma comunicação, né, com o nosso cérebro para a descida desse leite. Exatamente. Né? E aí com essa bombinha? Então, existe também pela sucção. É lógico que com o bebê é muito mais expressivo. Por isso, diz ela, que foi inventado uma bomba que tira o leite das 2 mamas ao mesmo tempo. Porque quando você estimula as 2 mamas ao mesmo tempo, o estímulo é maior e a descida é maior. E quanto mais o bebê mamar, mais leite a mãe produz. Então, qual é a orientação? A mãe está se preparando para voltar a trabalhar. Umas 2, 3 semanas antes dela voltar a trabalhar, entre as mamadas, o bebê mamou um seio, ela tira do outro. Ela pode, inclusive, tirar com o bebê mamando. Tá? Coloca o bebê no seio e fica tirando o leite do outro. Ai, que interessante. Tá? Porque com isso, ela vai começando a estimular. Não se assustem. No começo, sai pouquinho. Sai 30 ml, 40 ml. Com o tempo, a mulher tendo uma produção grande que vai para 200 ml, 250 ml. E, Natália, você aconselha que essa mãe comece a congelar esse leite a partir desse momento? Exatamente. Para ela começar a fazer um estoque. Porque precisa estocar, né? O leite materno congelado dura até 6 meses. Desde que ele seja congelado imediatamente. Tá? Então, primeiro, separa frascos de vidro. Não serve plástico, tem que ser vidro. E tomem cuidado quando vocês forem comprar esse pote de vidro, porque a maior parte das empresas especializadas em bebês só fabricam de plástico. Exato. Tá? E tem muito plástico por aí que pode passar substâncias nocivas para esse leite. Então, o ideal é vidro esterilizado. Então, você pode esterilizar numa panela de água quente e depois, quando você colocar o leite dentro desse vidro, fecha imediatamente e coloca imediatamente no congelador. A tampa sendo de plástico não tem problema desde né? que o leite não encoste na tampa. Tá. Sabe um vasilhame muito prático, aqueles potes de Nescafé. Exatamente. Né? Tá. Que a gente até uma vez fez aqui uma matéria só do banco de leite. Sim, que eles usam. Eles usam. Então eu comecei a reservar lá de casa, que a gente toma o Nescafé descafeinado, né? Então a gente começou a reservar para isso. Mas, Natália, a gente vai fazer um pequeno intervalo e já já a gente volta com esse tema, assim, apaixonante que é essa introdução. E nós estamos falando de amamentação, que é uma coisa muito linda. Já já a gente volta. Ele morreu por você, não hesitou em se entregar, faria tudo outra vez. Basta acreditar, existe amor em seu coração, amor que não passa, amor que não passa. Basta acreditar, ele morreu por você, não hesitou em se entregar, faria tudo outra vez. Basta acreditar, existe amor em seu coração, amor que não passa, amor que não passa, que cesse em toda dor, sofrimento, desamor. Permita que o Senhor cuide de tudo.
tristeza ou desolação, permita que o Senhor transforme seu coração, que cesse toda dor, sofrimento, desamor. Permita que o Senhor cuide de tudo, não haja mais em ti tristeza ou desolação. Permita que o Senhor transforme seu coração. Já não coloque mais barreiras para o seu amor, pois só o Senhor Jesus pode mudar sua vida. Permita que Ele reescreva a sua história. Só basta acreditar, só basta acreditar, só basta acreditar. Estamos apresentando Mais Saúde. Agora na América, a verdade em questão. A reflexão sobre a fé com o Padre Paulo Ricardo. Para eu ser fiel à minha esposa e a minha esposa ser fiel a mim, para eu ser fiel aos meus filhos e os meus filhos serem fiéis a mim, eu preciso de uma aliança de amor. A família é uma aliança de amor. Não é simplesmente uma coisa física. Não é vínculo de sangue simplesmente. E se é vínculo de sangue, não é vínculo de sangue físico, biológico, mas é vínculo de sangue derramado, ou seja, sangue espiritual, amor verdadeiro. Por quê? Porque os animais também têm vínculo de sangue, mas não são família. Não existe família no mundo animal. Não existe família nenhuma na miséria animal. Só existe família onde existe espírito, onde existem seres humanos. Você ouviu A Verdade em Questão com o Padre Paulo Ricardo. A Rádio América faz chegar até você os principais eventos católicos do Brasil e do mundo. Estamos aqui levando até você todo esse congresso de Pentecostes aqui na Terra Santa. Aqui você acompanha tudo o que mobiliza a igreja através das transmissões ao vivo, via satélite e do trabalho de uma equipe empenhada a levar Deus até você. Kairos de cura e libertação. Celebrando os 20 anos de história da Canção Nova. Rádio América AM 1410 ou america.cançãonova.com. Venha celebrar a Santa Missa com a Canção Nova de São Paulo, todas as quartas-feiras, às 8 da noite, na Catedral Maronita Nossa Senhora do Líbano, Rua Tamandaré 355, bairro Liberdade, próximo à estação São Joaquim do metrô. Um momento de cura e libertação por você e sua família. Informações 3382-9800. 3382-9800. Participe você também da Santa Missa na Canção Nova de São Paulo. Você tem todos os motivos para ficar ligado conosco. O meu nome é Caio, sou um jovem da Moca, da Paróquia Nacional do Bom Conselho. A Rádio América, junto com a Canção Nova, ela contribui nesse canal de comunicação de Deus. Realmente é Deus falando conosco através da rádio. América. Olá pessoal, eu sou Samuel Rosa do Skank. Vocês conhecem o Itaci? Instituto de Tratamento do Câncer Infantil. Pois é, eu fui até lá, visitei os pacientes e posso dizer, fiquei muito impressionado. O Itaci fica em São Paulo e é um moderno centro médico, resultado de trabalho voluntário, com atendimento gratuito para todas as crianças. Acesse o site www.itaci.org.br e seja mais um colaborador. Acesse blog.cançãonova.com/América e fique por dentro de tudo que acontece na AM 1410. América. Programas, vídeos, podcasts. blog.cançãonova.com/América. Rádio América. América. 12h29. Mais que um encontro internacional dos jovens com o Papa, a Jornada Mundial da Juventude é um encontro verdadeiro com o Cristo jovem em meio a nós. A jornada representa para mim uma oportunidade de Deus chegar e alcançar o coração dos jovens. Rostos, raças, várias nacionalidades, expressando com sua cultura e vida a presença de Cristo vivo no mundo. Estou muito feliz de ver o entusiasmo, a resposta da juventude para participar e trabalhar na Jornada Mundial da Juventude. Jornada Mundial da Juventude 2013. Ide e fazei discípulos entre todas as nações. Rádio América. Estamos apresentando Mais Saúde.
E voltando para o programa Mais Saúde, que hoje recebe a doutora Natália Marques, nutricionista funcional, especialista em nutrição materno-infantil, que é o tema do Mais Saúde de hoje, que nós estamos aqui conversando sobre amamentação, e já já nós vamos entrar nas comidinhas do neném. Mas Natália também é coordenadora do curso de fitoterapia funcional e presidente do Centro Brasileiro de Nutrição Funcional. Natália, então você disse no bloco anterior que camomila e erva doce são os 2 chás, os únicos que a mulher, quando está amamentando, pode usar. Gente, o resto descarta, nada. É camomila, erva doce ou água, né, que a gente toma. E muita água. Muita hidratação, né? Porque para produzir o leite materno, a mulher começa a utilizar muita água. Então ela desidrata com muita facilidade. Se a mãe começar a perceber que o lábio está secando, que a pele da mão está ficando mais seca, significa que está tomando pouca água. Ok. Uma mulher que amamenta deveria tomar em torno de 3 a 4 litros de água por dia. Olha essa média aí, que boa, né? Exatamente. Deixa lá as garrafas separadas pra você ter certeza que tomou. E, Natália, nós estamos falando agora dessa mulher que, infelizmente, tem que voltar pro mercado de trabalho. Você orientou a já ir coletando o leite à medida que o bebê... Natália, a gente não falou uma coisa que é um detalhe que eu acho super importante, porque tem muito pediatra que orienta a dar mamada 15 minutos num seio, aí para, e 15 minutos no outro. E, na verdade, a gente tem que esperar esvaziar a mama, não é isso? Exatamente. Tem alguns bebês que não conseguem esvaziar toda a mama. E aí... O que você pode fazer, né? Mesmo que a mulher não tenha que voltar a trabalhar ainda, que isso esteja acontecendo no primeiro mês, já pode ir tirando o leite. Olha que interessante. Tá? Eu mesma, Gisela, eu tinha uma alta produção de leite materno nas minhas 2 gestações. Né? Nessa segunda, eu acabei doando esse leite. Nossa, então, beleza. Existem bancos de leite que pegam esse leite materno para dar para as UTIs dos bebezinhos que nasceram muito pequenininhos e que não conseguem mamar. Olha, que graça. Tá? Então, tem o Hospital São Paulo e o Amparo Maternal, eles têm um trabalho muito bom nesse sentido, não custa nada, gente. Eles mandam para sua casa o pote já esterilizado, o único trabalho da mãe é, quando estiver amamentando seu filho, retirar o leite da outra mama, colocar no pote que eles vão buscar na sua casa. Gente, o máximo, tá? Né? É um trabalho muito bonito e de fundamental importância, porque tem muitos bebezinhos que nasceu prematuro, com baixo peso, que fica na maternidade às vezes 2, 3 meses, até ganhar um peso, e como eles não conseguem mamar, o leite da mãe deles seca. Ai, que judiação. Tá? E aí a importância, né, da gente conseguir fazer essa doação. Exatamente, né? É uma doação para o seu bebê e é uma doação para a comunidade também, né? E então você aí na sua cidade pode se informar, essas duas entidades, digamos, né, hospitais? Exatamente. São aqui de São Paulo, mas você aí na sua cidade, exatamente, com certeza. Toda a Santa Casa tem um banco de leite. Basta só se informar como fazer o procedimento. Tá certo. E, Natália, então essa mulher tá coletando leite, aí o bebê tá em casa com a vovó, né? Porque graças a Deus nós temos assim imensas ouvintes, avós que participam tanto do Mais Saúde, perguntando como fazer para melhorar a alimentação dos netos. Então, elas são assim realmente grandes parceiras das filhas ou das noras. Então tá, eu tô lá com leite armazenado e congelado. Como que é o procedimento? Eu tiro para descongelar do freezer e ponho na geladeira? Exatamente. Desce do freezer, deixa na geladeira e depois vai aquecer em banho-maria. Nada de micro-ondas. Nada de micro-ondas e não pode botar o leite direto na panela. Abre a tampa do vidro e coloca em banho-maria até chegar à temperatura ambiente. Perfeito. Tá? Então tem que descongelar, mas não pode ferver esse leite de jeito nenhum. Sabe por quê, Gisela? O leite materno, ele tem umas substâncias que a gente chama de imunoglobulinas, que são células muito grandes, é uma estrutura proteica muito grande, que vai passar íntegra para o intestino do bebê para ajudar na imunidade do bebê. Se você ferve, você simplesmente estraga essa substância e daí o leite perde a qualidade. Tá, então qual é a temperatura adequada? É simplesmente, você tem que ainda conseguir segurar o pote com a mão, não pode estar esse pote muito quente, né? E quando você coloca no dorso da mão, esse leite tem que estar a temperatura mesmo, não pode queimar a sua pele. É só lembrar do leite que a mãe produz, né? Exatamente, que é a temperatura que gira em torno de 36 graus.
Tá, essa dica é fantástica. E quando que essa avó vai perceber que essa criança está com fome? Vai manter as mamadas de 3 em 3 horas? Exatamente. Tem que ver qual que foi o último horário que o bebê foi ao seio materno, por exemplo, antes da mãe sair para trabalhar, contar mais ou menos 3 horas e daí oferecer o leite ao bebê. E quando que a gente sabe que é o momento de entrar com o alimento? O ideal, quando o bebê está exclusivamente no leite materno, quando o bebê faz 5 meses e meio, mais ou menos, 5 meses e 2 semanas, é o momento que a gente já pode começar a programar a alimentação da criança, né? Então, o ideal é que com 6 meses a criança comece, não deixe o leite materno, mas ele comece a incluir na rotina dele, né, tanto a papa salgada quanto a papa doce. Tá, e você sempre recomenda como? Que seja substituída primeiro a qual refeição e por qual papa e de que maneira a preparação? Tá. O ideal é começar com papa salgada, né? Por quê? Ao contrário do que muito tempo se fez, que começava com frutas, porque a aceitação do bebê da fruta é melhor, porque a fruta é doce, o ideal é começar com papa salgada, porque alguns trabalhos dos Estados Unidos mostraram que existe aí uma relação entre bebês que começaram a consumir doce muito cedo, porque eles ativam a língua a perceber o sabor doce. E com isso viram adultos que procuram mais o doce. Tá? Então existe toda uma tendência da pediatria atual a começar a dar para o bebê o alimento salgado primeiro. Lembrando, gente, que esse alimento salgado deve ser composto de 1 ou 2 legumes mais um tubérculo. O que é um tubérculo? É uma batata doce, é um cará, é um inhame. Então você vai fazer, como que você faz essa papa? Você coloca para cozinhar em água filtrada 1 a 2 legumes, que pode ser uma beterraba, uma cenoura, né? E junto com uma batata, ou então uma batata doce, vai alternando. Cada dia a papa deve ser de uma composição diferente. Por quê? O bebê precisa ir ativando a língua dele a sentir sabores diferentes. É tão interessante isso que nós sabemos que os bebês que mamam no peito, eles ao longo do dia recebem leites com gostos diferentes. O leite materno nunca vai ter o mesmo sabor. O leite que a mãe produz de manhã tem um gosto diferente do da hora do almoço, que é um gosto diferente do jantar. Se a mãe resolver dar o alimento sempre igual pro bebê, vai chegar um momento que ele vai rejeitar o alimento. Quando você cozinha, pode colocar para cozinhar junto um pedaço de carne, primeiro a carne vermelha, sem gordura. O que a gente mais usa ou é colchão mole ou é músculo. E deixa cozinhar junto. E depois não bate no liquidificador. Os alimentos ficaram macios, você passa numa peneira grossa, simplesmente para não ter fiapos e não ter resíduos muito grandes. E oferece de colher para o bebê. Inclusive esse detalhe de mamadeira é totalmente descartável hoje em dia. Exatamente, falando, né? Uma mulher que tenha paciência, ela consegue fazer com que o bebê não utilize mamadeira. E essa avó que está cuidando desse bebê e descongelou o leite da nora ou da filha, como que ela vai oferecer esse leite para esse bebê? O ideal é você oferecer num copinho. Existem uns copinhos específicos para o bebê que ele consegue aceitar. Não oferece mamadeira, Natália? Não oferece mamadeira. Começa oferecendo no copinho. Se o bebê rejeitar o copinho porque ele baba muito, e tem alguns bebês que são impacientes e estão com fome, você pode oferecer numa colher para faixa etária. Então o ideal é comprar uma colher que ela seja macia, que tenha silicone, né? Não qualquer tipo de borracha, um silicone resistente, e oferecer de colher. Ou ainda, para bebês de 6 meses, já existe copos adequados a essa faixa etária, que o bebê consegue puxar, que ele não lembra o bico da mamadeira. Por quê? O bico da mamadeira, como ele é muito mais simples puxar do que o leite materno do seio da mãe, o bebê pode começar a rejeitar o seio porque é difícil. Né? E o ideal é que essa amamentação continue na vida do bebê até 2 anos de idade, Gisele. Tá certo. Então tudo que a gente não quer é um bebê de 6 meses que deixa de puxar o peito materno porque ele tá com preguiça, porque ele acostumou com um bico mais macio. Lei do menor esforço começa cedo, né? Exatamente. Hoje nós temos bicos muito adequados, até de mamadeira. Então se você tem um bebê que não tá pegando de nenhuma outra forma, e se a cuidadora, a avó, tá vendo que o bebê tá com fome, porque sempre gera um desespero, né? Quando o bebê chora, pode até ofertar a mamadeira, desde que essa mamadeira seja de vidro e que esse bico seja de silicone adequado para a faixa etária, e nunca alargar o bico da mamadeira, que muita gente fazia, passava uma agulha no bico da mamadeira para ficar mais largo e mais fácil do bebê puxar. O bico é fechadinho, é bem pequeno, que é para o bebê fazer esforço.
Porque isso tem uma função, né? Exatamente. A função é de fonoaudiologia. O bebê, ele precisa fazer esse esforço com a boca para ele desenvolver os dentes e toda a arcada. Então, ele vai ter aí um sorriso bonito se ele mamou bem logo na primeira infância. Tá certo. Então, chupeta, como é que fica? Chupeta não se usa. Não se usa, viu, gente? Né? Eu lembro que eu discuti muito, minhas filhas nenhuma usou chupeta, e mamadeira foi aparecer na vida delas só na forma de copo, tá? Nenhuma delas nunca utilizou mamadeira. Olha que interessante. Quando ficava em casa, tinha o copo específico da faixa etária. Tá? A chupeta não deve ser introduzida. Tá. A Sociedade dos Dentistas só abre uma exceção, se o bebê coloca o dedo dentro da boca. Se o bebê tem o hábito de chupar a mão, ou principalmente o dedão, você deve tirar o dedão e oferecer a chupeta. Por quê? O dedão é muito mais prejudicial para a arcada dentária do adulto do que a chupeta. Só que assim, não é qualquer chupeta, Gisela. É aquela chupeta de silicone que tem um formato adequado para fazer com que o bebê chupe. Tá? E outra, a chupeta, se introduzida, tem que sair da vida do bebê com 1 ano. Porque depois de 1 ano, o bebê simplesmente deixa a chupeta parada na boca. E isso faz com que modifique a arcada do bebê, dificultando o aparecimento de dentes e potencialmente ele vai precisar de um aparelho na vida adulta. Então, gente, olha quanta dica pequenininha, né? Que se a gente coloca em prática, você ajuda e facilita o resto da vida essa criança, né? Exatamente. E sua vida também, né? Porque depois... Pagar o aparelho. Ir no dentista, apertar o aparelho, criança reclama. Não é fácil. Não é fácil. Bom, então nós começamos com as papas salgadas e no horário do almoço. No horário do almoço. Isso. E quanto tempo fica? Durante 1 semana. 1 semana. Aí na outra semana, o que a gente Você introduz? pode começar a introduzir, né? A frutinha amassada, as frutas mais indicadas. É a banana, a maçã, o mamão formosa, não é o papaya, porque o papaya tem mais agrotóxico. Então, as culturas de mamão formosa costuma ter menos agrotóxico e você consegue ter, então, produtos de melhor qualidade. Certo. Então, banana, maçã, o mamão e pode entrar também com a pera. Tá certo. E aí, uma questão. Aí você entrou com a papa salgada, é só a papa na hora do almoço? Só a papa. Não mama? Não, se você espera mais ou menos 1 hora e pode oferecer o leite. Tá, se você vê que a criança tá com fome, senão dali 3 horas. Porque no começo, na primeira semana, o bebê ele vai aceitar 1, 2 colheres. Porque o paladar é muito diferente do que ele estava acostumado. Tá. Tá, importante. Essa papa, em momento nenhum, deve ter qualquer tempero pronto, tá? Esses temperos prontos, o adulto não deveria nem utilizar. Quanto mais para a alimentação de bebê. O único tempero que pode cozinhar junto com essa sopinha do bebê é alho, cebola e cheiro verde. Tá. Só para dar gosto. Sal? Pouquíssimo. Pouquíssimo ou nem necessário? Não, mas assim, sim, o mínimo do mínimo. Tá. E em vez de óleo, um azeite de oliva? Você só vai introduzir o azeite de oliva um pouco mais pra frente. Tá. Porque como ele muda o gosto dos alimentos, o bebê precisa perceber. Então, você vai introduzir esse azeite de oliva lá pela 3ª, 4ª semana da alimentação. Tá, então já introduzimos a papa salgada no almoço, passou 1 semana, a gente vai introduzir a papa de fruta no lanche da manhã. É, no lanche da manhã e não no de jejum, entre aspas. Exatamente, né? porque o de jejum geralmente é o horário que a mãe ainda tá em casa com o bebê e o bebê tá mamando. Perfeito, tá? Perfeito. E daí começa a oferecer a frutinha, mais ou menos 1 hora depois, pode dar o leite materno. Tá ótimo. Então, na 2ª semana e na 3ª? Na 3ª semana, a gente já pode continuar variando, né? Tanto a papa salgada quanto a papa doce. E manter esses 2 horários. Manter esses 2 horários. Quando o bebê completar 7 meses, a gente pode começar a introduzir daí a papa no jantar. Então, papa salgada no jantar, no almoço. E a fruta. A fruta. E essa que seria o lanchinho da manhã? À tarde também? Então, você vai introduzir o lanche da tarde de 7 meses e meio até 8. Tá. Então, primeiro a papa salgada. Exatamente. Depois a papa de fruta à tarde. E aí sobraram 2 mamadas, a da manhã e a da noite, que são os horários que a mãe tá em casa. Exatamente. E daí você pode ir completando. Sabe uma coisa que eu gosto de orientar e até testei em casa? Quando o bebê tem mais ou menos, né, uns 10 meses... você pode começar a introduzir os farelos. Então, farelo de aveia, farelo de arroz, que são os mais indicados. E para fazer o mingau, não deve introduzir leite de vaca para esse bebê, né? O bebê vai entrar em contato com leite de vaca depois de 1 ano só. Tá. Então, o que a gente faz? Usa o leite materno congelado da mãe. Que bárbaro. Descongela o leite, deixa na temperatura ambiente e faz o mingau com leite materno. Fantástica essa dica. É bem interessante como uma opção de lanchinho para o bebê à tarde. Tá ótimo. Aí, depois já vai
chegando quase 1 ano de idade. Aí, como é que é o processo da introdução do restante dos alimentos? Então, conforme até chegar 1 ano, você vai introduzindo aos poucos. Entra o frango, de preferência um frango orgânico, depois entra a gema de ovo. A clara do ovo só deve ser introduzida depois de 1 ano de idade, porque ela tem um potencial alergênico muito alto. Então pode, como substituto da carne da sopinha do bebê, pode amassar uma gema. Quando o bebê já tem dente, lá de 10 a 11 meses, eles gostam de pegar a gema na mão e comer com a mãozinha, que a gente deve incentivar, porque o bebê, você tem que ir mudando a consistência. Quando o bebê aparece os primeiros dentes, de 8 para 9 meses, ele já tem poder na arcada de puxar pedaços. Então o que a mãe deve fazer, que eu sempre oriento, dar um pedaço de bife grosso na mão do bebê. Ele não vai engasgar. Ele vai engasgar se você der pedaços pequenos. O pedação grande é um bifão na mão do bebê, porque ele vai chupar, ele vai sugar aquela carne inteira e tirar da carne o caldo. E isso vai ajudar a aparecer os primeiros dentes. Tá, porque já faz uma massagem. Ele faz uma massagem e ajuda a descida. Em vez de ficar dando mordedor pro bebê, você pode dar pro bebê ficar coçando a gengiva, cenoura descascada e esses pedaços de carne ou frango. Porque, por máximo que ele consiga puxar um pedaço, são pedaços pequenos e o que vai sair mesmo é a carne. Tá. Não se incomodem. Bebê se suja mesmo. Ele tem que aprender a comer sozinho. Quanto mais você ficar dando comida na boca do bebê, você cria uma criança que não é independente, tá? Então, assim, tem que deixar o bebê ter as experiências com a alimentação. Então, o bebê vai enfiar a mão dentro da papa, vai passar a papa no cabelo, vai colocar, né, a banana dentro do olho. Tudo isso faz parte do conhecimento da alimentação. Perfeito. E aqui é super importante. E, Natália, e a introdução de água? A água você começa a introduzir junto com essa papa. Então, na segunda semana de introdução do alimento ao bebê, você já pode começar a dar água para o bebê, oferecer em pequenas doses, colherinhas de mais ou menos 50, 80 ml por dia. Então, assim, logo depois da refeição, dá uma meia hora, oferece 2 águas. Tá? E lembrando que o bebê, enquanto estiver no leite materno, ele precisa de menos água do que quando você tem um bebê que deixa de mamar no leite materno, tá? Bom, já temos um bebê que está começando a ter dentes, já está com 1 ano. Já está andando quase. Nossa. E aí, quais seriam os alimentos? Na verdade, a gente sabe que temos que tentar adequar a alimentação do bebê à alimentação da família, Exatamente. Né? O bebê, assim, com 1 ano, ele já é plenamente capaz de comer arroz, feijão, legumes picadinho e verduras dentro da sopa. Tá? E tem que começar de pequeno, Tem que começar de pequeno mesmo. Tá? Não tem que fazer uma alimentação específica só para o bebê. Porque quanto mais cedo o bebê participar da mesa familiar, melhor você estimula ele a ter bons hábitos alimentares. E não adianta dizer pro teu filho que ele tem que comer salada e verdura se você não come. Exatamente. Não é verdade? Tá? A criança não tem que comer jiló se você não come. Exatamente. Tá? Por isso que eu falo, todo mundo tem que comer jiló. E outra coisa, incentivar a mastigação, que é super importante. Então, vocês mesmos, né, a família, nada de ficar comendo correndo. Exatamente. Então, o bebê vai imitar o que a família faz. Exatamente. Bom, aí... Quais seriam os alimentos que nós deveríamos deixar de introduzir, só introduzir realmente a partir de 2 anos, que a gente sabe que são alimentos complicados, que eventualmente até é bom introduzir de vez em quando, fazendo com outra atividade, até para conhecer o organismo do bebê, né? E saber o que faz mal. Quais seriam esses alimentos? Então, tem 4 grupos de alimentos que tem que tomar cuidado. O primeiro deles é o açúcar, que todo mundo conhece. Tá? Criança não precisa de doce, que é um conceito que muitas vós gostam, né? Criança não precisa de doce, não tem que ter doce. Eventualmente, quando ele começar a frequentar festinhas infantis, ele vai comer um brigadeiro, tá? Mas isso não tem que ser hábito da casa. Certo. Inclusive, não adianta a família comer bombom na frente da criança. Claro. Tá? Então, assim, criança pequena não deve comer doce. Tá? O açúcar deve entrar na vida da criança só depois de 2 anos. Quanto mais tarde entra na vida da criança, mais segura a criança está contra doenças na vida adulta. Tá? Além do açúcar, o leite de vaca. Por quê? O leite de vaca, ele tem uma proteína que é de difícil digestão.
O intestino da criança só vai estar completo para poder trabalhar com esse leite de vaca depois de 1 ano, 1 ano e meio. Então, quando for introduzir o leite de vaca, de preferência, quanto mais próximo dos 2 anos ou maior de 2 anos. E sempre em pequena quantidade. Por quê? Se você começar a resolver transformar o seu leite materno em leite de vaca para a criança, isso pode desencadear um quadro alérgico já na primeira infância. Inclusive, essa introdução não é todo dia, toda hora, exatamente. Né, é o que a gente chama de rodízio. Então, assim, um lanche da tarde da criança pode ser aí uma vitamina de frutas batida com um pouquinho de leite, tá? Ou então, em algum momento, vai na casa da avó e come um purê de batata que tem leite no meio. Só que isso não deve ser um padrão. O padrão deve ser não ter esse leite de vaca tão presente. E tem que tomar muito cuidado, porque existem muitas recomendações de uso de iogurtes para crianças pequenas. Exato. Lembrando que tem muito iogurte que é recomendado na primeira infância, que está aí com a 3ª classe de alimentos proibidos até os 2 anos, que são os aditivos e os corantes, que também podem gerar processo alérgico. Então, não é que a criança não possa comer um iogurte de vez em quando. Quando for comer, é melhor aquele caseiro, né, feito em casa, branco, que pode até ser batido com uma fruta, e é sempre, eventualmente, nunca deve estar presente no cotidiano. O que tem que estar presente no cotidiano é fruta, verdura, arroz, feijão, ovo. Né? E o ovo, muita gente foge do ovo. Exato. E o ovo é um dos melhores alimentos para desenvolvimento cerebral da criança. Então, toda criança deveria abusar no uso de ovo, que é algo que as pessoas hoje simplesmente condenam, né? E, Natália, a gente não falou na amamentação que está me ocorrendo agora, da mulher que teve gêmeos, gestação gemelar. Então, como que funciona? Quando é gemelar, ela é plenamente capaz de amamentar os 2. Olha só, gente. Né? Amamenta um em cada seio, quando eles são pequenininhos. E simultaneamente. E conforme a criança vai crescendo, que já não cabe mais no colo, né? Simultâneos 2, os bebês, eles começam a fazer os próprios horários. Muitas vezes você consegue intercalar um e outro. Importante, sempre trocar o bebê de peito. Porque a mãe, às vezes, tem o hábito de, por exemplo, colocar o bebê, sempre o mesmo bebê do mesmo lado. Tem que inverter, porque cada bebê puxa a mama de maneiras diferentes. Então, para você estimular as 2 mamas, é bom intercalar os bebês. E agora eu tô com um caso, né, no consultório, de uma paciente que tá grávida de trigêmeos. E aí, Natália? Né? A gente já começou a fazer todo um trabalho de conscientização, porque ela quer muito amamentar, e ela quer amamentar os 3. Olha, então, ela já faz um trabalho de nutrição há muito tempo, e ela é uma pessoa muito consciente, e nós já estamos traçando estratégias dela amamentar 2, oferecer leite materno pro 3º num copinho, e intercalando cada mamada, um dos bebês toma no copinho. Ai, Natália, mas olha, como esse assunto é interessante. É uma delícia, né? E como daria pra gente conversar outros tantos programas. Mas já tô vendo que a gente tá chegando no final. Eu quero te agradecer, assim, muito, Natália, a sua disponibilidade, porque você tem uma agenda monstra, enfim, se disponibilizou para estar aqui conosco, aqui nos estúdios da Rádio América ao vivo, porque eu quis realmente que a gente ficasse assim com a Natália e tivéssemos o máximo de informações possíveis, mas vocês podem estar mandando as suas dúvidas, que depois a gente encaminha, né, Natália? Exatamente. Super obrigada. Obrigada pelo convite, foi um prazer. E um beijo grande e até o próximo Mais Saúde. Preciso te dizer que é impossível me esquecer, que não estou só nesta batalha entre o bem e o mal. A cada nova experiência eu te glorifico mais. Te ter é a maior diferença em mim. Se os bons combates eu não combater, minha coroa não conquistarei. Se minha carreira eu não completar, de que vale a minha fé tanto guardar? Se perseguido aqui eu não for, sinceramente um cristão não sou. A tua glória quero conhecer,
viver a experiência de sobreviver. Viver pra mim é Cristo, morrer pra mim é bem. Não há outra questão, quando se é cristão não se para de lutar. Triunfarei sobre o mal, conquistarei troféus. Não há outra questão, quando se é cristão não se para de lutar, até chegar ao céu. Se os bons combates eu não combater, minha coroa não conquistarei. Se minha carreira eu não completar, de que vale a minha fé pra tu guardar? Se perseguido aqui eu não for, sinceramente um cristão não sou. A tua glória quero conhecer, viver a experiência de sobreviver. Viver pra mim é Cristo, morrer pra mim é ganho. Não há outra questão, quando se é cristão não se para de lutar. Triunfarei sobre o mal, conquistarei troféus. Não há outra questão, quando se é cristão não se para de lutar. Se calar o som da minha voz, em silêncio estarei a orar. Se numa prisão me colocar, eu vou te adorar. Se minha família me trair, eu vou sonhar com Deus, viver seus planos. Isso é parte de uma carreira de cristão. Acabamos de apresentar Mais Saúde. Alcançando Milagres com Márcio Mendes, para você enfrentar com fé os desafios da vida. Eu, como pregador, são 15 anos que eu tenho exercido o ministério de pregação. Nesses 15 anos, se eu tivesse que escrever um livro como foi o que aconteceu, o que eu escrevi, eu não poderia começar por um outro tema senão esse. Para mim, é a coisa mais importante que eu tenho para partilhar com você. Eu tenho essa obrigação, porque graças a Deus eu fui ensinado a rezar. Não foi fácil aprender, mas nem todo mundo teve o privilégio que eu tive. Eu tenho a obrigação de ensinar a rezar, de ensinar a louvar, de ensinar a suplicar a Deus a graça de um coração arrependido, de fazer uma boa oração de arrependimento, de adorar o Senhor, porque são coisas diferentes dentro da oração. A oração de combate espiritual, a oração de intercessão, a oração de súplicas. É preciso que o nosso povo aprenda a rezar com a Sagrada Escritura. Vencendo aflições, alcançando milagres. A Rádio América está crescendo cada vez mais em sua transmissão pela internet. Um abraço para você de todo o Brasil curtindo a América. Você da Paraíba, participa também pelo Facebook Rádio América CN ou pelo Twitter @AméricaCN. Estamos chegando a vários países através das nossas redes sociais e você tem diversas formas de acompanhar a nossa programação. Além da frequência AM 1410, você escuta também pelo aplicativo Rádio América para iPhone e Android e pelo america.cançãonova.com. Rádio América. Você quer experimentar o poder do nome de Jesus? Então venha participar da 5ª vigília da novena Clamando por Milagres, dia 15 de junho, às 10 da noite, com o tema Senhor, salva-nos, pois estamos perecendo. Com Padre Adriano Zandoná, Ministério de Música Canção Nova, e Padre José Custódio, missionário da comunidade Aliança de Misericórdia. Vigília Clamando por Milagres, dia 15 de junho, na Basílica Nossa Senhora da Penha, Rua Santo Afonso 199, São Paulo, próximo à Estação Penha do metrô. Informações
Informações 11 3382 9800, sãopaulo.cançãonova.com. Colabore com 1 quilo de alimento não perecível. Vigília clamando por milagres. Mergulhe nesta experiência de fé no Deus que pode todas as coisas. Você tem todos os motivos para ficar ligado conosco. Para mim foi muito importante a volta, o retorno dela, que me fez muito feliz. Para mim foi uma alegria que eu não tenho assim nem como descrever. Então para mim é muito importante que Deus ajude a Canção Nova e que nunca essa rádio saia do ar. A quinta-feira é um dia especial na Canção Nova, dia de louvor e adoração a Jesus Eucarístico. Participe conosco na Catedral Maronita Nossa Senhora do Líbano, a partir das 3 da tarde, começando com o Terço da Misericórdia. E às 4h30, celebre conosco a Santa Missa, na Rua Tamandaré 355, bairro Liberdade, próximo à estação de metrô São Joaquim. Informações 3382-9800. 3382-9800. Acesse sãopaulo.cançãonova.com e fique por dentro de tudo o que acontece na Canção Nova em São Paulo. Eventos, vigílias, shows, campanhas e muito mais. Acesse sãopaulo.cançãonova.com. Rádio América. 1h em ponto. São eles, os jovens, os protagonistas desse grande encontro de fé, esperança e unidade. Todos os jovens do mundo inteiro trazendo consigo a mensagem de Cristo. Papa tem a certeza de que, no fundo da alma, vocês darão uma resposta generosa e grande a esta convocação. Será o rosto jovem de Cristo se mostrando ao mundo. Jornada Mundial da Juventude 2013. Ide e fazei discípulos entre todas as nações. Rádio América. Uma canção nova em sua vida.